Teve até um story que você falou da lotação dos hospitais na região, né? Sim. Você fala, cara, a galera tá trabalhando muito e tá super lotado. Então, cara, se você puder, o máximo possível, ter o cuidado, né? Cara, isso é... Esse dia, acho que foi meio que um divisor de águas. Foi dali que eu falei... Porque eu tava de plantão naquele dia. Isso tem mais ou menos umas 3 semanas, pra quem não sabe mais ou menos o que a gente tá falando. Há mais ou menos umas 3 semanas, eu estava de plantão. Era uma sexta-feira, se não me engano. E eu estava trabalhando num hospital pequeno. E... Infelizmente, nesses tempos de pandemia, a gente teve que se adaptar, né? E nesses últimos tempos, com o aumento da doença, uma dimensão bem grande do que a gente estava tendo no país, a gente estava inclusive em queda lá para outubro, em queda assim, estabilizando, e aí do nada aumentou novamente, final de ano, carnaval, eleição. Então assim, aumentaram, a proporção da doença aumentou muito. E eu tava de plantão com 2 pacientes num hospital pequeno, tá? Entubados, 2 pacientes entubados. E, por definição, um paciente entubado é um paciente que precisa de um cuidado maior, porque ele precisa de uma ventilação assistida. Então, ele não tem como ficar num hospital pequeno que não tem tanto recurso. E nós estávamos com 2 pacientes entubados. E assim, tentando transferir nos meses anteriores... isso aconteceu agora, final de março, abril, mas nos meses anteriores, janeiro, dezembro, a gente conseguia transferir. Mesmo que eu precisasse uma via aérea, assim, fornecer oxigênio de uma quantidade maior, que é entubar o paciente, a gente conseguia transferir. Então, eu cheguei no extremo, vou ter que entubar um paciente no hospital de pequeno porte. Consegue. Eu consigo transferir, eu conseguia jogar, por exemplo, falando aqui da região Volta Redonda, eu conseguia jogar para Vassouras, que tem um CTI. E nessa sexta-feira, em específico... esses pacientes já estavam no sistema, né? Que tem uma regulação que entra em contato com os outros hospitais. E esses pacientes já estavam no sistema há pelo menos uns 4 dias. E assim, não saía vaga. E não saía vaga para lugar nenhum. 4 dias. Nenhum. E assim, não tô desmerecendo quem trabalha nesses hospitais. Mas a questão é recurso e até recurso humano mesmo. Sim. Porque se você parar pra pensar, cara, um hospital de cidade pequena tem um fisioterapeuta para todos os pacientes que estão ali. Tem 3 técnicos nesse caso específico, eram 3, 4 técnicos para um hospital inteiro para tentar suprir a necessidade dos pacientes que estavam internados. E com a quantidade de paciente internado, ainda mais um paciente com uma via aérea, que é uma ventilação invasiva, cara, você precisa de um cuidado muito maior. Então, assim, não é desmerecendo, não, é realmente, preciso de recursos a mais. E aí eu falei, caraca, a gente não consegue lugar pra nenhum, Uma entendeu? coisa assim que eu vi que saiu da cabeça das pessoas, que o hospital tava lotado, só que a pessoa não é só Covid, se você tiver qualquer outro problema, não tem como te atender. Tipo, se sofrer um acidente de carro e precisar, não tem como, irmão. Além do risco de se expor, né? Querendo ou não, você tá Exatamente. sendo exposto, não é o ideal. O próprio caso da Marina, a gente quando viu que deu negativo, quando a minha irmã ela ficou mal e tal, cara, ela ia pra Santa Casa, tipo, como é que tava de vaga? Era só enfermaria, tipo... Fala o que aconteceu aí que o pessoal não sabe. Explica da Marina. A Mari tá assistindo a gente aqui, ó, mandou um olá aqui. Alô, Mari, Marina. Ela falou, ó, já fez até uma pergunta, depois eu vou falar pra ela. Vou falar aqui. Ela começou a ter uma série de complicações, assim. Acredito eu que a imunidade dela baixou, porque ela tem uma cachorrinha e ela precisou mandar pro Pedro, pra casa do namorado dela. Nessa época, ela ficou muito triste. E desencadeou uma pancada de coisa, assim. Ela teve... Ai, caramba, esqueci. Mari, me ajuda aí. Mas teve inflamação na vista. Ela falou comigo que teve faringite, foi no hospital, tratou. Aí teve conjuntivite, tratou. Aí combinou, diagnosticou apendicite. Apendicite, exatamente. Foram bastante coisas num intervalo curto de tempo. Exatamente. Tadinha. E pneumonia, e agora tá se curando, graças a Deus, agora tá bem melhor. Tá bem. E, vai seguir cara, bem. tudo nessa mesma época. E aí ela, assim, ela até falou, cara, o atendimento na Santa Casa foi muito bom, desde o médico, o enfermeiro, todo mundo foi muito legal. Eu falei, cara, que legal, Feedback que legal. positivo, né? Porra, isso Bom. é... Porque não é o que a gente ouve às vezes aqui, às vezes rede social, nego falando. Sim. E, cara, pô, vamos ver de quem acabou de sair de lá, cara, Sim, sabe? pois E é. no caso foi ela aqui, foi muito bom, assim. E aí, no caso, e a gente ficou muito preocupado. A gente falou, pô, viu que deu negativo, não era Covid de novo. Ela teve em fevereiro Covid. Né? A gente teve aqui em casa, até o podcast parou, ficou 3 semanas. E Eu fui o único que nunca tive ainda. Ó.
É porque eu também tô em casa. Você já fez exame? Aí fica naquela dúvida. Fiz, não lembro. É verdade, você não teve... Será que eu não tive Covid ou será que eu fui assintomático? Eu fiquei gripado. Aquela dúvida clássica. Na época que tava ainda aquele alvoroço, fiquei gripado, fiquei com medo, a gente tava no podcast, falei, pô, Gustavo, tô me sentindo mal e tal. Fui fazer o teste, aí deu negativo. E aí, tomei remédio de gripe, passou. Aí a gente voltou pro podcast. Aí depois ele falou assim, pô, não tô me sentindo bem, vou ver. Aí fez o teste, depois já deu um alerta pra ele, eu falei, velho, essa semana vai rolar. Segura mês parada. Pois é. E assim, você citou a Marina, minha avó. Minha própria avó. É diferente a gente sentir na pele, né? A minha avó, há mais ou menos umas 3 semanas, teve um quadro de AVC, um derrame cerebral. Caramba, velho. E aí eu tava com ela. E aí eu falei, caraca, nossa, minha avó, 90 anos. Minha avó tem pressão alta, tem problema no coração, insuficiência cardíaca. Nossa, vai ter que ser operada pra ficar estabilizando, pra ver, fazer uma tomografia, tem que ficar internado. Hospital, Eu falei, nossa, mas vai ter que ficar internada nessa época de Covid, né? Não é o ideal, né? Não é o que a gente quer, né? Mas aí a gente passa a ver na flor da pele como que funciona. A ideia de eu ter postado aqueles stories foi, muito se fala, os hospitais estão lotados, a gente tá com uma dificuldade de alocar pessoas dentro do hospital. Mas, assim, eu acho que é diferente se eu colocar a minha cara ali, a tapa, e falar, gente, isso não é relato. Isso não é... Eu não peguei um texto pronto e repostei. Eu estou vivendo isso. Então, assim, eu tô aqui e eu tô tentando alertar vocês algo que eu tô pelo que eu estou passando. E essa foi a minha ideia, entendeu? Isso é muito forte. Veja o que eu estou passando pra tentar passar uma mensagem pra vocês, pra realmente segurem um pouco a onda, fiquem em casa, os hospitais estão lotados, a gente não consegue transferir os pacientes. E, assim... Essa foi a ideia, entendeu? Eu expor um pouco do que eu tava passando. É mais pessoal, quando você foca numa pessoa que você conhece passando por esse problema, entendeu? Não, com certeza, cara. O verdadeiro, assim, o que você vive é muito mais do que você... É muito mais forte do que você contar. O Lafon viveu isso. Sim, é mais pessoal. E é o que a gente tem feito. Os profissionais de saúde, no geral, têm feito bastante, batido nessa tecla. E pra tentar passar um pouco do que a gente, do nosso lado, e pra população prestar um pouco mais de atenção, entendeu? Pra tentar ver como que tá sendo a realidade do lado de cá. Sim. Que a gente sabe que é difícil, as pessoas... Eu super entendo, é o ganha-pão de muita gente. Poxa, eu não tenho como, eu tenho que ir pro meu mercado, eu tenho que abrir meu mercado. Pô, se eu não abrir meu bar, cara, o que eu vou fazer? É minha fonte de renda. Mas, assim, pelo menos pra ter os cuidados, pra não desligar um pouco dessa parada de... Pô, eu preciso lavar a mão. Gente, lavem as mãos, entendeu? O contágio interpessoal entre pessoas, precisa lavar a mão. Sim. Gente, pô, usa máscara, cara. Tenta evitar ficar sem máscara. É incômodo, minha rinite tá super atacada, tô assim, ó. Já tô aqui puxando meu nariz. Incomoda. A gente sabe que incomoda. Sim. Mas é algo protetivo. É pra anteceder um problema. Evitar, né? Exatamente. Se a gente tem como evitar, por que a eu gente ainda tô lavando faz essas compra. medidas? Mesmo sabendo que talvez eu tô sendo bobo, mas eu prefiro ser bobo e na dúvida tá me protegendo do que Sim, cara. Pois é. espirrando álcool em sacola Pois e é. tudo.